Por exemplo, uma das coisas interessantes de você fazer com o IA, para você, para mim, eu já fiz isso para mim, que é, com base em tudo que você sabe sobre mim, pesquisa tudo, o que um super hater meu ia falar sobre mim. Por que você fez isso? Porque eu quero entender quais são as fragilidades do meu discurso, quais são as fragilidades do meu trabalho. A coisa mais interessante para mim não é que o cliente comprou um negócio meu, é que o cliente comprou um negócio meu e fez coisas a partir disso que ativou o potencial dele. Tem uma coisa, se o meu inimigo comum é o potencial desperdiçado, eu quero andar e estar próximo da excelência humana. Então, quem menos precisa de reconhecimento, porque está crescendo e contribuindo, está focado em crescer e contribuir, não em ser reconhecido, será muito reconhecido. A maioria das pessoas está vivendo uma vida de zumbi. Está vivendo uma vida sem presença, sem intencionalidade. Pra onde você está indo? Fazer coisas difíceis com o EPI, energia, presença e intenção, no longo prazo, é o que entrega resultado de verdade. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidori, mais uma vez a gente trazendo um convidado aqui super especial. Miguel, muito obrigado por ter aceitado o convite. Miguel Cavalcante, CEO da Agrotalento, né, um dos maiores aí, portais de ensino ao agronegócio brasileiro. Pô, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo, se apresente para a nossa audiência. Stefano, bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Agradeço. Vamos quebrar o código aí, né? Vamos entender o código e mapear o código. É um prazer estar aqui e falar de experiência, de vivência e de trocar. Eu gosto muito de podcast como um espaço de troca e de conversa, porque as perguntas que você vai fazer vão criar uma oportunidade de a gente ter uma conversa que nunca existiu. Excelente, eu chamo de linhas temporais. Hoje a gente criou uma, a gente se conheceu, né, presencialmente, foi incrível já, o primeiro momento que a gente conversou. Eu já acompanhei um pouquinho a sua história anteriormente, até por isso do convite. E, assim, o agro brasileiro é o que movimenta o Brasil, certo, Miguel? O agro brasileiro é a única área que o Brasil é campeão mundial de verdade. Campeão mundial de verdade. O que você quer dizer com isso? Assim? A gente é o número um. Número um, a gente é o melhor, a gente é o mais produtivo, com mais tecnologia, que mais cresce, que tem mais oportunidade. Que traz mais inovação. Que dá mais inovação. O agro tem um preconceito de que é uma coisa antiga, mas tem muito tempo, mas tem muita tecnologia, extremamente inovador. Né? A gente está no estado da arte da tecnologia da agricultura, da agropecuária no mundo, aqui no Brasil. O Brasil é o maior exportador e o maior produtor de carne bovina e de inúmeros outros produtos. Né? Então, a gente está muito bem posicionado no mundo quando se fala de agro, quando se fala de produção de alimentos. Não só o que a gente faz hoje, mas o que a gente tem de potencial de crescimento. Excelente. A sua família, centenas, né? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos no mercado, desde 1889. Isso. Certo? E como começou, assim, essa trajetória? Só para a gente pegar esse começo, que é bem importante, porque você faz parte, basicamente, da fundação disso aqui, né? Do que é hoje. Sim, a minha família está há muito tempo nesse mercado, né? Então, é uma história de família, de fazenda, de produção, de criação de gado, de agricultura. E isso vira uma história, um legado, né? Olha, você é criado, fui criado em fazenda. Então, eu sou nascido no Rio de Janeiro, tenho um sotaque de carioca ainda, um resquício de carioca, mas eu sou criado em fazenda. Então, criado com gado, com cavalo, com trabalho, com uma dinâmica de trabalho muito diferente da cidade, que não tem horário, né? Que não tem horário para terminar, que tem uma série de imprevistos. Né? Um jeito de apresentar a fazenda é uma fábrica a céu aberto, não tem telhado. Então, tem muito mais variáveis e tem muito mais coisas não controláveis, né, do que numa fábrica, do que na cidade. Do que no escritório, por exemplo. Exato. Né? É diferente, né? Então, você tem... E uma coisa que está cada vez mudando com a tecnologia, com a comunicação, com a internet, é que a gente tinha uma distância muito grande. Tá. Então, você estava há 25 anos atrás, quando eu me formei, se você morasse no interior do Mato Grosso, o veículo de comunicação da época era a revista Veja. Se você assinasse a revista Veja morando em Cáceres, no Mato Grosso, a revista Veja de domingo chegava na sua casa na quinta-feira. Nossa. Quase uma semana de atraso. Olha isso. E se você morasse em São Paulo, a revista de domingo chegava na sua casa no sábado à tarde. Então tinha um delay, tinha um atraso da informação, tinha uma distância, a geografia, a distância geográfica trazia uma distância temporal. A internet permitiu isso mudar. Porque agora, quando eu comecei me formei em 2001 e comecei a trabalhar com internet, falei, isso aqui vai ser revolucionário. Olha, visionário. Não tinha áudio, não tinha vídeo, a imagem demorava para carregar,
Mas se você estivesse no interior de Rondônia, no interior do Mato Grosso, no interior do Rio Grande do Sul, conectado com a internet, você recebia a informação no mesmo momento que um cara na Faria Lima, em São Paulo, e um cara na Quinta Avenida, em Nova York. Real time, né? Exato. A internet Tempo real. isso. Permitiu com que você não tinha mais esse... eu tô longe, eu tô perto. Todo mundo tá perto. E isso é uma mudança que nem todo mundo percebeu ainda, de quão perto você tá. Em 2007... iPhone? Lança o iPhone, mas lança uma outra coisa. O que? Lança o Kindle. Olha, é verdade. O Kindle é de 2007. Que legal. E em 2007, eu olho para isso, interessante. Aí em 2008 eu vou para os Estados Unidos e compro o Kindle. Fui provavelmente o primeiro brasileiro a comprar Kindle. Porque o Kindle nos Estados Unidos, em 2007, não tinha no Brasil ainda. E era um negócio que só tinha a função 3G. Tá. Então ele recebia os livros por rede de celular. Né? Só que no Brasil não funcionava. Então você tinha que fazer o download do livro pelo computador e passar por um cabo USB para o seu Kindle. Mas eu comprei o Kindle porque naquela época eu lia muito livros comprados na Amazon e um livro lançado hoje demorava 6 semanas para chegar no Brasil. Com Kindle você baixava? Com Kindle eu comprava o livro no mesmo dia e começava a ler no mesmo dia que o cara que morava em Nova York. Então, isso aqui vai me permitir ter, que era uma camada de conhecimento que para mim me interessava muito e continua me interessando, que livro é uma cápsula de conhecimento, de sabedoria, que quando você vê um bom livro, o cara gastou um tempo grande da vida dele colocando ali o conhecimento dele ali, e você tem a oportunidade de pegar um livro e ler. Né? Então, e mesmo que o cara já tenha morrido, né? Você teve um convidado aqui que contou a história da filha que comprou, de 13 anos, comprou o livro Crime e Castigo e se dedicando ele orgulhoso da filha. Né? O autor do Crime e Castigo já morreu. Faz tempo. Né? Então tem essa dinâmica. Então, a internet e a tecnologia permitiu que isso mudasse. Tá. Só que agora mudou mais ainda. Porque agora tem Starlink. Nossa, aí vai para Então, num lugar que há 20 anos atrás, a internet do celular era péssima nas cidades do interior do Brasil. Hoje você tem uma Starlink na fazenda, com internet banda larga, com live do YouTube, com reunião via Zoom, com vídeo ligado, mão dupla. Agrotech, né? Você coloca uma antena de Starlink no teto da sua caminhonete e você viaja fazendo reunião. Então mudou muito a dinâmica. Gosto muito da Starlink. Então isso permite você ter conectividade de um jeito completamente diferente, que já virou meio que... Os meus filhos, eles não sabem o que é não ter internet. Doido isso. Né? Eles não sabem, porque em todos os lugares que eles vão tem Wi-Fi. Eu tenho uma filhada que fala assim, pesquisa no chat. Ela não sabe o que é Google. A cabeça dela já não é Google, né? A gente pesquisa no Google, ela vê no chat. Exato. Olha isso, a outra geração alfa, né? Que você vai pegando aqui. Você disse coisas extremamente interessantes, Miguel. A minha pergunta, assim... Independente, toda a tecnologia, todo o avanço e tal... Você falou do livro. Sim. O livro, na minha visão, é a única forma de alguém realmente aprender, aumentar vocabulário, aumentar referência, tirando viajar e coisas, mas assim... Olha isso, apesar de toda a tecnologia, você tem que sentar lá e estudar, né? Tem que ler, senão você não vai conseguir absorver esse conhecimento. Você falou, lá em 2001 eu tive uma percepção da questão da internet, depois de 2007, mas tudo por conta do seu estudo, do seu empenho, da sua visão de mundo, que só é possível ter essa visão de mundo através de leitura, através de aprendizado. Então, olha que interessante, gente, toda a tecnologia, tudo, mas as pessoas precisam ir lá estudar, senão ela não vai conseguir fazer nada na vida dela em nenhuma área de nada. Esse é um ponto muito interessante. A gente até estava falando quando a gente chegou lá embaixo um pouco, né? As gerações. Essa pergunta é muito interessante porque as máquinas e os robôs e os computadores estão ficando mais fortes e mais inteligentes. E o ser humano está ficando mais fraco e mais burro. Então, a minha recomendação para mim, para os meus filhos, e o que eu estou buscando é que eu fique mais inteligente e mais forte. Sempre. Sempre. Exato. Como eu fico melhor, como eu fico mais forte e mais inteligente... e não mais fraco e mais burro, quando o mundo está ficando mais fraco e mais burro. Olha que visão interessante. Serve para tudo isso aqui. Serve para tudo. Então, livro, tem uma coisa interessante, que livro, ele é um treinamento de foco. E hoje, é o que mais difícil hoje para as pessoas... O meu foco piorou nos últimos 20 anos. Lógico. A minha capacidade de concentração diminuiu nos últimos 20 anos. Então, eu tenho que treinar a minha capacidade de concentração para continuar afiado. E todas as coisas, tipo, assiste o YouTube, é passivo. Sim. Porque eu posso
deitar no sofá e assistir YouTube, quase dormindo. O livro não. O livro tem que ativamente estar atento. Então é um treino para foco. Eu gosto muito de leitura, assim. Eu sou uma pessoa que pratica e fala sempre, gente, lifelong learning, assim, estudem sempre. E aqui não só necessariamente livro, mas, por exemplo, artigos complexos. Sim. Por exemplo, a gente ia conversar. Eu fui estudar um pouco para entender mais, né? Eu não sou do meio, não entendo, mas eu sei que move o Brasil, como você já disse, né? Eu vejo, isso você pode até me dizer melhor, internacionalmente falando, eles respeitam muito o Brasil assim, a gente conversa de igual para igual. Sim, na verdade, o Brasil, o mundo, de alguma forma, tem medo do Brasil no agro. Nossa, por que tem medo? Porque a gente é uma potência. Sim, a gente alimenta o planeta. Porque a gente é muito bom. Tá. Não, o medo não de quem compra o alimento, mas de quem produz alimento. Tá. O europeu morre de medo do Brasil. Olha que interessante. Porque a gente é muito mais competitivo, a gente é muito mais eficaz, a gente é muito mais eficiente. A gente tem uma produtividade maior, a gente tem um custo menor, a gente consegue produzir alimentos com um custo mais baixo. O agro brasileiro é o que diminui a inflação do mundo, o que diminui o custo do alimento do mundo, porque é quem produz em grande quantidade e é com um custo muito baixo. Olha, Brasil. Sabe? Então, é uma questão. Quem compra alimentos tem que agradecer o Brasil. Tá. O consumidor tem que falar, puxa vida, o produtor brasileiro está aumentando a oferta de alimentos do mundo de uma forma muito eficiente. Agora, você vai, por exemplo, em carne, que é a minha origem, né? Pecuária de corte, carne. Você pega um irlandês, um escocês, um francês, ele olha para o Brasil e fala, esses caras vão acabar com o nosso negócio aqui. Olha que interessante. Porque a gente é muito mais caro aqui. A gente é menos eficiente. A gente consegue produzir menos e custando muito mais. E o Brasil tem escala, tem volume, tem tecnologia, tem clima e está crescendo ainda. Está crescendo. Mas o que a gente entrega hoje já é muito melhor. A pecuária de corte americana, que era a maior pecuária do mundo, está em segundo lugar hoje. Perdeu para o Brasil? Perdeu para o Brasil. O Brasil se tornou o maior produtor de carne bovina do mundo. Nossa. Porque a gente tem tecnologia, a gente tem gente, a gente tem área, a gente tem clima e a gente tem trabalho. Tem tudo o que precisa, né? Então, é uma dinâmica assim, e isso é uma coisa curiosa, porque a maioria das pessoas nem sabe. Não. Então... Eu mesmo vou aprender. O preço da carne no Brasil, o preço do boi no Brasil está muito mais barato do que o resto do mundo. Esse preço da carne, a gente tem conversa. Isso, mas se você acha caro hoje, os Estados Unidos está o dobro. Está o dobro. E às vezes nem é da mesma qualidade, né? Não, tem coisas diferentes. Você pode de algumas maneiras, em algumas réguas, dá para dizer que a carne americana é melhor. Em outras réguas, que a brasileira é melhor. Mas também não dá para falar de carne brasileira e carne americana, porque tem múltiplas carnes, múltiplos sistemas de produção, e dá para... Mas, pensa, o preço médio da carne americana é o dobro do preço médio da carne brasileira. E o Brasil é o maior produtor. Imagina se não existisse o Brasil. Quanto que ela não está? Com certeza, dificilmente as pessoas sabem dessa informação, né? Então, se você acha a carne cara hoje, se não tivesse o Brasil, ia estar muito mais caro. Porque tendo o Brasil, ofertando o que a gente oferta, a carne americana está o dobro do preço da brasileira. E você vê, por exemplo, você vê que a gente vai continuar crescendo nesse mercado, a tecnologia vai impulsionar isso, a comunicação, né? Você disse um negócio que é extremamente importante, a questão do acesso à informação, né? Pô, antigamente você tinha acesso à informação, hoje você tem outro acesso à informação. Então, quem está no interior de sei lá da onde, consegue ter acesso à informação. Né? O que a pessoa vai fazer com isso é uma outra história. Então, mas essa barreira da informação... Na minha visão, a gente já quebrou um tempo. E a questão da tecnologia? Como é que você vê toda essa revolução tecnológica que a gente está passando inserida no agro brasileiro para os próximos anos? Olha, a gente vai ter cada vez mais essa grande entrada da tecnologia, porque, na minha visão, o que mais vai acontecer é a tecnologia que é fácil de usar. Tá. Né? Tipo, você está de iPhone, eu estou de iPhone aqui, o iPhone simplesmente funciona. Funciona. Né? Funciona. Não, esse é o ponto. É melhor, é pior. Tem uns amigos que são os caras da tecnologia que não gostam de Android, essas coisas. Cara, isso aqui funciona. No sentido de... qual que é das complexidades? Em todas as áreas. Você deve mexer com CRM ou software de gestão de fazenda. A grande dificuldade é a entrada de dados. Sim. Cada vez mais a gente vai ter entrada de dados automática. Sim.
que eu não tenho que fazer o trabalho de entrada de dados. Exatamente. Os dados se coletam sozinhos. Sim, e isso Né? Não é isso que é o que as pessoas estão buscando? Sim. Vai acontecer em algum momento. Sim. Quanto mais isso acontecer, e aí eu tenho uma captura automatizada em massa de dados e um processamento desses dados que traz análise e informação. Para a gente tomar decisões. Então, por exemplo, você pode... Não, eu quero ficar o melhor host de podcast. Se você analisar os seus 40 episódios e analisar outros episódios de outras pessoas que você admira, provavelmente tem coisa na sua linguagem, no seu jeito de perguntar e tal, que está melhor e pior do que outros que são as grandes referências. E aí você vai estudar como que você melhora nisso aí. Sim. Mas de uma forma que essa análise está cada vez mais fácil e automatizada e rápida. A tomada de decisão automaticamente fica mais rápido também. Se você olhar para isso e você cuidar, né? A gente continua tendo que tomar decisão. Sim, o ser humano, eu gravei um vídeo esses dias falando assim, independente da tecnologia, quem toma a decisão final somos nós. A gente que toma. Você recebeu todas as informações. Tá, quem toma a decisão de agir é você. E que você continue pensando, né? E que você continue... Tem o texto do lado do pessoal do Ben Horowitz lá e do fundo lá deles, que é use a IA para questionar e não para dar as respostas. Muito boa. Né? Tipo, é isso. Se você está terceirizando o seu pensamento para... IA pensa para mim aí... Já era. E já é um problema prático isso. Já tem estudos mostrando que a capacidade cognitiva das pessoas diminui. Você fica mais burro. Você está terceirizando. A inteligência artificial está deixando você mais burro. Pô, deu errado. Muito louco isso. Mas a inteligência artificial é incrível, mas eu estou usando do jeito errado. Vai ser incrivelmente ruim para mim. O Bill Gates tem uma frase que é assim, a tecnologia aplicada a processos ineficientes fica mais ineficiente. Aplicada a processos eficientes fica mais eficiente. Essa é a base da tecnologia, né? Eu trabalho em tecnologia desde os 15 anos. E sempre é isso, sempre é a questão da adoção e como a pessoa aplica no dia a dia dela. No agro, eu vejo muita revolução que, por exemplo, antes não tinha. Eu lembro de um... Aí você me corrija se eu estiver errado. Eram umas etiquetas de RCI que você colocava no gado para fazer controle e tal. Isso já deve estar muito mais avançado, né? Hoje em dia, você consegue digitalizar. Hoje existe a fazenda digital, assim, onde tudo se conecta, onde tudo leva para dado, tudo vira informação. Hoje isso já existe na prática. Sim, a gente está no processo de ficar quase comercial em escala, mas tem coisas muito interessantes, por exemplo. Porque, veja, se você tem comunicação, se você tem conectividade, se você tem GPS, né, você consegue medir onde cada coisa está, quando. Né? O que é uma cerca? Uma cerca é uma maneira física de controlar um lote de animais dentro de uma área específica, por exemplo, para que ele pasteje só dentro dessa área. E depois eu movo ele para um outro pasto que tem um outro quadrado de cerca. E aí hoje ele comeu aqui, amanhã ele come aqui. E tem gente fazendo agora cerca virtual. Cerca virtual. Você coloca um colar na vaca, que emite sons e choque, em que não tem mais a cerca, mas se ela tentar passar desse lado para cá, quando ela vai se aproximando do lugar que é uma barreira física, o colar começa a emitir som, e se ela ultrapassa, emite um choque. Aí ela volta. Ela precisa ser educada e treinada nisso aí, rapidamente ela aprende. Mas aí você consegue controlar o manejo do pasto, ou seja, otimizar a colheita do capim, ser mais produtivo, mais eficiente, com menos custo, mais sustentável e tal. Inteligente, olha. De uma maneira sem. Né? A outra coisa é o seguinte, o vaqueiro antigo, ele olhava uma vaca lá de longe e falava, aquela vaca está doente. Porque ela está de um jeito diferente. Ela se mexe mais, ela se mexe menos, ela está meio afastada do lote. O cara que é experiente, né, e tem um treino e um olho que é desenvolvido para isso, que demora, ele tem essa habilidade. Então o cara está andando no confinamento, um vaqueiro está andando no confinamento, ele está olhando e fala assim, aquele animal ali está estranho, vamos lá ver. Agora, com esse mesmo colar, ele está medindo a temperatura, tipo, é um whoop de vaca. Adorei a referência. Whoop é um wearable, né? Que você coloca, é esse que eu uso aqui, que acompanhar você, né? Que mede qualidade do sono, que mede temperatura corporal, que mede batimento cardíaco e tal. Ele sabe se eu vou ficar doente. Antes de eu ficar doente.
Ele sabe se eu estou estressado ou não, se eu estou me recuperando ou não. Né? Por que os grandes atletas estão usando? Porque a performance não vem só do treino, vem da recuperação. Sim. Então eles estão medindo. Na vaca também, o cara está medindo. Pô, essa vaca bateu o pé. Não pode bater na mesa aqui, né, Júnior? A vaca bateu o pé aqui, ela bateu mais. Nossa, olha o nível de detalhe que vai chegando. Ela está batendo o pé mais do que o normal. Então aquela vaca está doente. Agora, se é uma vaca de leite, também tem um esquema, a ordenha mecânica, está falando, pô, ela produziu 3% a menos de leite hoje. E ela está mais quente, e ela está andando mais, e ela está batendo mais o pé, e ela está balançando mais a cabeça. Vai checar aquela vaca lá. Olha o nível que a gente está hoje, sabe? né? Então, essas coisas... Veja, tem total, uma habilidade antiga que um cara que tinha 20 anos de experiência, altamente dedicado, conseguiu olhar. Agora, se eu tenho por dados e pela máquina, eu estou olhando todo o meu gado o tempo todo com uma capacidade parecida com essa. E aí você evita doença, evita o uso de remédios, porque igual a gente, se você fica doente, você tem que tomar remédio. A vaca, se fica doente, você tem que tomar remédio. Sim. Só que se eu consigo fazer com que você, através de atividade física e de controle do sono, tenha uma vida mais saudável, você fica menos doente, a vaca é a mesma coisa. E isso, na minha visão, até populariza. Porque, por exemplo, eu não entendo nada, né? Pô, quero investir numa fazenda e tal. Eu já pensaria em ter tudo isso aqui. Sim. Para não confiar... Você vai ter mais segurança. Você vai ter mais segurança para investir. Pô, os dados estão aqui. Eu consigo entrar no sistema e ver lá o mapa das minhas vacas. Que interessante isso com visão de portfólio. Existe esse tipo de... Deve existir, né? Que você divide fazenda. Não é uma coisa... É uma coisa que está começando. Tá. Mas pensa o seguinte. Uma vaca vale alguns milhares de reais. Pô, outro dia eu vi a vaca mais cara, acho que é brasileira. Mas aí é uma vaca específica. Sim, mas pensa uma vaca comum. Tá. Que tem milhares e milhares. Tem 200 milhões de cabeças de gado no Brasil. É gado, hein? Essa vaca vale milhares de reais. Só que ela não tem placa. Uma moto tem placa. Tem placa. Sabe? Uma moto tem chassi. E ela tem placa por vários motivos. Uma das maneiras é de você manter o valor dela. Porque é mais difícil roubar uma coisa com placa. Só que uma vaca, além dela não ter placa, ela pode produzir uma cria. Produzir um bezerro. Ela pode morrer. Ela pode aumentar de peso, de tamanho e de valor. Uma moto só fica mais velha. Sim. Um carro só fica mais velho. Perde valor, né? Um bezerro, ele cresce. Então, uma das coisas que não existe ainda em escala, e que é um dos caminhos interessantíssimos, se eu consigo fazer uma vaca se parecer mais com o ativo carro, um ativo moto, no sentido que ele tem identificação inviolável, tem controle, como é que você diminui o custo do seguro? Coloca um rastreador. Tá. Né? Tipo, se o seu carro tem rastreador, o seguro é mais barato, porque se roubar vai ser mais fácil de encontrar. Isso é tudo tecnologia. GPS e um localizador. Daqui a pouco eu vou até voltar no GPS. Né? Então tem uma série de coisas que em outros setores está muito mais avançado e no agro, por uma série de questões que é muito mais difícil implantar, isso ainda é menos usado. Mas o que está acontecendo? O que a tecnologia está fazendo com os computadores? Que eles ficam mais rápidos, mais baratos e menores. De uma forma exponencial. Então, um negócio que era gigante, caríssimo e fraco, hoje ele é minúsculo, barato e super potente. Então, esse nosso celular aqui, a capacidade dele, comparado com o primeiro iPhone, que você falou de 2007, primeiro iPhone, é ridiculamente melhor. A capacidade computacional disso aqui é maior do que da Apollo, que foi para a Lua. Exato. Hoje. Então é muito louco. Está no meu bolso. Está no seu bolso, mas a gente não está indo para a Lua, né? Não. Então a gente tem que pensar como que a gente... Vamos pegar o pessoal da Starlink lá, né, que levantou 80 bilhões de dólares, vamos pegar a carona lá. Mas a gente tem que usar esses aparelhos para fazer coisas valiosas. Mas daqui a pouco você vai ter um negócio que é mais potente que o computador do Apollo na orelha de uma vaca. Olha, disrupção, né, do e mercado. Todas as vacas. E aí você tem uma rede, né, que você entende melhor que eu, rede mesh. Porra, né? Exato, As vacas vão montar a rede infinita. A própria rede delas, né? De informação. A própria rede delas. Aí você comentou para registrar a vaca blockchain seria bom aí.
Você registra, você coloca o número Tem algumas nela. pessoas tentando fazer, começando a fazer isso. Olha né? só, eu não sabia dessa informação, mas é um caminho que dá pela lógica que você está contando. Sim. Aí voltando à questão do GPS. Pouca gente sabe, mas o GPS, gente, ele é uma das coisas mais importantes que existe hoje. Assim, se o GPS se desliga do mundo, o mundo para. Vocês sabiam dessa informação? Assim, tudo depende do GPS. O iFood, Tudo. os correios, Tudo. as entregas, a logística toda depende do GPS. Até tudo que você explicou aí, a base é Porque o GPS. você não tem idade para isso. Eu tenho 32, tô com 32. Isso, mas quando eu tirei carta, eu tenho 47. Há 30 anos atrás, não tinha GPS. GPS era uma coisa caríssima. Caríssimo. Então você tinha um livro. Nossa. Um livro de ruas da cidade de São Paulo. Tá. E tinha um mapa, um guia rodoviário do Brasil. Olha. Então eu queria ir de Piracicaba para Goiânia. Eu não era abre o Waze aí. Você olhava o mapa e você escolhia qual era o trajetório. Você conversava com uma pessoa que já tinha feito aquele negócio e tal. Você olhava o mapa. Fui morar nos Estados Unidos no meio da faculdade, ganhei uma bolsa para alugava carro lá. A gente comprou um guia rodoviário americano. Então eu quero fazer uma viagem lá do Arizona, onde estava morando, para ir para Califórnia. Pô, que estrada que a gente vai fazer? Olhando no mapa. Sabe? Não tinha GPS. Pô, a maioria das pessoas não sabe fazer isso. Só hoje em dia, porra, você tira o GPS, a pessoa não sabe pra onde vai. Como é que vai pra... Tipo, já fui pra lugares que eu nunca tinha ido dentro da cidade de São Paulo, olhando o mapa, o guia de ruas, que era um livrão desse tamanho. São realidades, né? Eu brinco que a gente tá nesse momento, aqui em São Paulo, por exemplo, ainda tem orelhão. Às vezes você passa e você vê o orelhão. Gente, o orelhão é um negócio de sei lá quando. E ao mesmo tempo tem a cloud e o GPT. No mesmo momento, assim. E isso é outra coisa que... Sabe, todo mundo, pô, 20, 30, 40, 50, 60, 70, tudo trabalhando junto. E são cabeças completamente diferentes e referências completamente diferentes. Tem uma frase que eu gosto muito que é: o futuro já está aqui, só está mal distribuído. O futuro já está aqui, só está mal distribuído. Mal distribuído. Como assim? Como assim? E o meu trabalho no agro é distribuir futuro. Forte isso aí, hein? Formar liderança é distribuir futuro. O que é distribuir futuro? Qual que é o seu uso de IA? Você deve fazer prompts bons pra caramba. No dia a dia, você deve ter coisa. GPT customizado. Né? Você tem mais de uma IA instalada no seu celular. Tem tudo. Você manda áudios gigantes, né? Com todo um contexto. Você faz as coisas se conectarem. Você recebe uma transcrição de uma reunião que você fez ou desse podcast aqui e vira uma série de outras coisas. Tem usos relativamente, vamos dizer, no modo usuário. Não vamos olhar nem na sua empresa, não. Modo usuário, você tem um uso avançado, pagando os mesmos $20 no GPT e no Claude, e no Grok, no que seja, do que um usuário normal. Só que a maioria dos usuários está perguntando assim, qual é o nome de não sei das quantas? É o uso. Né? Cada pessoa usa de um quem jeito. fez o filme tal, sabe? Quais os filmes que o cara da Odisseia fez? Ele está usando como Google. Sempre a capacidade de uso. Você disse até lá na Fazenda, né? Que é muito do seu trabalho. Como levar tudo isso, Então, né? distribuir futuro... Muito legal. Veja, distribuir futuro. Vou até anotar isso. A IA já está aqui. Sim. Só que quantos % está usando o IA igual você, igual eu estou usando? Abaixo de 1%. Abaixo de 1%. Abaixo. Né? Mas porque a gente tem acesso a uma tecnologia que ninguém tem? Não. As pessoas têm acesso ao ChatGPT, Claude menos, né? Grok menos, mas ChatGPT, tipo, virou uma coisa, as pessoas falam, virou uma, né? Virou um dito popular. Tá no, né? Igual a pessoa sabe o que é Omo, sabe o que é Coca-Cola, sabe o que é Gillette, Exatamente. Né? iPhone, ChatGPT já é uma marca global, reconhecida. Mas elas usam de um jeito que nem arranha a capacidade. Não, faça uma foto aí, não sei das quantas. Usa pra isso. Exatamente. Olha, vamos zoar meu irmão aqui, não sei das quantas. Tipo, vamos fazer meu amigo e tal, fazendo um meme, entendeu? Nossa, tem um vídeo meu falando disso. Exatamente isso. Falando assim, o brasileiro usa a IA pra fazer meme, gente. Não que... É engraçado, mas não é o melhor uso dela. Olha quantas ideias, quantas coisas legais dá pra você fazer com tecnologia. Essa questão de distribuir o futuro eu achei sensacional. E você leva muito isso, né, pro meio agro, que eu acho... Sim. Essa é uma pergunta, assim. Eu acho que a maior dificuldade, até como tecnologia, é a capacidade de você conseguir usar no dia a dia. Exato. Porque como é que você muda? Vamos lá, Miguel. Como é que você muda uma pessoa que faz 40 anos do mesmo jeito? Você fala, cara, você vai fazer de outro.
Não é tão simples assim. A mudança. Você precisa incentivar, mostrar, treinar. A grande dificuldade não é aprender. Do não saber para o saber, a distância é curta. Tá. A grande distância está do sei e agora faço. Essa aí é Quando a eu falo maior. assim, isso aqui é senso comum, beleza. Mas e aí? É prática comum? Não. ChatGPT é senso comum, mas Sim. prática comum, de uso inteligente, uso poderoso, uso minimamente do que é capaz, não é prática comum. Então, o desafio é fazer virar prática comum. Né? Como que eu faço que as pessoas usem isso e usem de uma maneira boa, não de uma maneira ruim? Também tem isso, né? Porque se a pessoa está usando de um jeito que ela fica menos inteligente, a capacidade cognitiva diminui, ela esquece mais, enfraqueceu, piorou. Era melhor não ter aquilo. Eu estava lendo uma matéria, já tem alguns países começando a criar regras nas crianças para proibir o uso de IA dentro de um determinado espaço ali de idade, que é onde você precisa mais criar sua capacidade cognitiva. Porque dependendo da idade, fica mais difícil você mudar mesmo ali o que você fez. Mas se você coloca, uma criança usando isso aqui no dia a dia, ela vai perder capacidade cognitiva no futuro. De pensar, de raciocínio lógico. Isso, porque ela está terceirizando o raciocínio dela. Veja, mas aí muitos lugares estão proibindo as pessoas usarem. Não costuma funcionar bem proibir nada. Melhor criar regras de uso. E a outra coisa é, a IA é ruim? Não, a IA, para cada idade, vai ter um melhor uso. Mas os caras mais inteligentes que estão financiando as melhores empresas de IA do mundo, eles estão falando, use a IA para destruir as suas ideias, não para responder para você. Né? Crie um conselho de vários testes para testar aquilo que você está colocando. Né, para dissecar as coisas que você está falando. Porque uma das coisas que a IA faz muito bem é analisar grandes blocos de linguagem. Data lake, isso. Grande dado. E aí, mas, por exemplo, você tem 40 episódios do seu podcast. Tem 40 horas do Polidoro falando. Com 40 pessoas que ele convidou cuidadosamente. Você pegar a transcrição dessas 40 e falar assim, disseca quem é o Stefano Polidoro, como ele pensa, quais são as crenças ocultas, quais são as coisas que ele falou, quais são as coisas, conversa com que ideias, com que pessoas, com que outras coisas, tipo, que livros ele provavelmente já leu, que livros ele provavelmente tem que ler. Legal, né? Eu escutei um episódio seu aqui, que eu não vou falar qual que claramente o cara tem problema com dinheiro. Que ele tem uma visão, na minha visão, não otimizada do dinheiro. Como assim? Ele soltou várias coisas que ele acha o dinheiro ruim. Tá, a crença dele sobre o dinheiro, uma crença de dinheiro negativa. E ele expressou isso pela fala. E você captou isso? E eu captei. Pela sua experiência. Isso, porque eu sou treinado para isso. Tá. Né? Então, ele falou várias coisas. Tipo, já fui roubado várias vezes, não sei o que e tal, não sei o que. Você sabe quem é, né? Tá, quem agora eu já peguei. Mas você pode fazer isso mais a fundo. Pegar a transcrição de um episódio e falar, analise as crenças ocultas desses 40 minutos de fala. Analise as verdades. Analise como essa pessoa pensa. Traga hipóteses disso. Muito legal a forma que você está mostrando formas de usar a tecnologia. Formas de usar. É isso. Porque e o grande ponto é esse. Eu quero chegar num lugar e eu estar mais preparado. Porque eu fiz um trabalho, né? Você me convidou para fazer aqui, a minha assistente falou, mas como é que você sabe tudo isso? Você fez uma pesquisa. Lógico. Provavelmente não deu muito trabalho você fazer, porque você sabe fazer a pesquisa. É uma habilidade, né? Pesquisar. Uma habilidade. Por exemplo, uma das coisas interessantes para você fazer com o IA, para você, para mim, eu já fiz isso para mim, que é... com base em tudo que você sabe sobre mim, pesquisa tudo, o que um super hater meu ia falar sobre mim. Interessante essa ideia. Por que você fez isso? Porque eu quero entender quais são as fragilidades do meu discurso. Tá. Quais são as fragilidades do meu trabalho. Tá. Se eu quero fazer... Tipo, o que um lutador de boxe faz? Ele treina levando soco. Bastante. Certo? Tem que aguentar. Ele fica melhor fazendo isso. Tipo, eu quero... Como que as minhas ideias ficam melhores? Quando elas forem socadas. Quando elas forem testadas. Quando tiver múltiplos olhares para ela, para o meu corpo de ideias, para a minha metodologia e tal, tiver múltiplos olhares testando, estressando o sistema. Isso aqui é forte o suficiente.
Aí vou aumentar a resiliência do sistema, vou aumentar a resiliência do meu método, porque eu vou encontrar furo e falar, pô, eu vou corrigir agora isso aqui, porque o método tem que ficar mais forte. Mas eu posso fazer isso em escala, eu posso fazer isso rápido, eu não preciso nem ter alguém fazendo para mim. Hoje você consegue. Eu posso pegar personalidades diferentes. Tipo, eu quero destruir essas ideias aqui. Né? Inclusive, uma coisa que tinha um prompt... Faz tempo, isso tem mais de um ano que eu vi esse prompt, que era um prompt que ficou famosinho, que era o Roast Me Based on My Ideas, que é, sabe o Fritada? Sabe o canal do YouTube lá, que tem em inglês é Roast Me, né? Tipo, é a mesma dinâmica. Vários comediantes são chamados para moer um cara. Sim. Né? E esse cara vai de livre e espontânea vontade nesse programa, ser moído. Você pode pedir para IA, baseado em tudo que ela sabe sobre você, moer você. No modo piada. E se você quiser fazer várias camadas, você pensa em vários humoristas diferentes, inclusive caras que já morreram, porque tem o corpo de ideias dele, de conteúdo deles, está disponível. Está disponível, sim. Então faça piadas com esse, tipo, faz o fritada meu aqui. E o que é uma fritada? Questionar tudo aquilo que você afirma, o que é o humor? Fala, a sua ideia, né? Humor Outro dia eu vi isso. O humor é uma das formas de humor é você pegar coisas que existem no mundo e exagerar. Amplificar. É o exagero da realidade, mas é a realidade. A gente ri da realidade. Por isso que você não consegue fazer humor em outros países que você não tem um senso cultural. Vai num show de humor aqui no Brasil, o cara fala, você é da onde? De Balneário, eu quero fazer uma piada de Balneário. Não sei o quê, você é do Ceará? Não sei das quantas e tal. Tipo, um gringo que nunca veio pro Brasil, Ceará, o que tem um Ceará diferente de Balneário? O que o Mato Grosso, entendeu? Tipo, ele tá pegando elementos que estão na cultura. Sim. E exagerando, e as pessoas riem por causa disso. O carioca é isso, o baiano é isso, o paulista é isso. Ele faz piadas com... O que é uma piada que as pessoas riem? É um exagero de uma coisa que existe. Exagero da realidade. Um exagero da realidade. Mas conversa com a realidade. Pra conectar, né? Para as pessoas conseguirem. Não, porque senão conectar. você não teria graça. Sim. Se você fizer uma piada com um cara de Wisconsin, o cara que entende comparado com o de Nova York, comparado com o do Texas... A gente não tem graça a piada, porque a gente não sabe como é que é. A gente não tá no contexto. A gente não tá no contexto. Que é uma coisa que a IA precisa. A IA precisa de contexto. Contexto. Exato. Olha que interessante a nossa conversa, interessante, né? O contexto que você está inserido, aí até como ser humano mesmo, né? Por exemplo, pegar toda a sua bagagem. Pô, eu vendo, né, eu vi os seus conteúdos, você fala com altíssima propriedade e faz total sentido, porque você tem uma análise geral da situação. Você não olha só um ponto, né? Você olha ali tudo. E todo esse contexto só vem através da sua experiência de vida. Sim. Por onde você passou, aquilo que você leu, os caminhos que você escolheu. Pô, até pra você estar aqui hoje, você fez a análise, tá aqui e tal. E como é que você vê isso, né? Essa percepção de mundo que precisa ter, é específica. Cada pessoa vai ter a sua, mas ela precisa ter referência, precisa estudar tal. Como você vê isso com as novas gerações hoje? Com essa tecnologia entrando e mudando toda a realidade de trabalho, de como a gente vai operar, do que você vai precisar aprender, né, no longo prazo, né? O que as nossas crianças vão estudar? É mais técnico? É mais algo soft skill? A habilidade de se relacionar vai ser mais importante? O que você vê para os próximos anos, assim? Olha, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Sim. Aí que é interessante, né? Mas, veja, quanto mais as máquinas ficam máquinas... mais humano a gente precisa ficar. Concordo. Quais as coisas mais humanas? Então, a habilidade de contar histórias, a habilidade de conversar, a habilidade de se conectar. Mas também tem uma coisa assim que... criatividade é uma coisa que eu não vi a IA fazendo minimamente bem feito ainda. Também ela não, repete. concordo. Sim. Mas você conectar coisas não conectadas ainda... A gente está falando de múltiplas coisas aqui muito diferentes, que são baseadas no quê? Em todo o caldo da minha história e da sua história. Sim. E a nossa conversa aqui é o encontro desses caldos. Mas não é leia esse livro e saiba sobre isso. Não. É todas as coisas que você já viveu e que eu já vivi. Eu leio mais um livro, é mais um tempero naquele grande caldo de conhecimento, de experiência, de repertório. Eu faço uma viagem... Eu tenho mais um caldo, engrossa o meu caldo de conhecimento de repertório. Então, quanto mais você está engrossando o seu caldo de repertório,
mais você consegue criar conexões e enxergar coisas que são óbvias para você e não são óbvias para os outros. Aumentar Tanto que o que você deve estar vendendo para os seus clientes, na maioria das vezes, são coisas que são óbvias para você. E o cara não enxerga. Você já tá claro, é óbvio que é isso. O caminho é esse. Você tem que convencer o cara de pensar IA first. Tem que... por que você tem que... Porque o cara não tá enxergando, ele não sabe coisas que você sabe. Ele não viu coisas que você viu. Certo. Só que aí, quando eu tenho um repertório diferente, você falou, eu ando por São Paulo, Rio, Curitiba, Brasília, Balneário. Você está andando em mundos diferentes. Aumentando e tendo novas exposições. Novas exposições, novas conversas. O que é um podcast? Você tem a oportunidade de conversar com dezenas de pessoas diferentes. Aprender. E você aprende com isso. Você afia as suas ideias também, porque você está validando ali. E aí esse repertório me permite fazer perguntas para IA, porque o poder está nas perguntas, não nas respostas. Sim. Me permite fazer perguntas diferentes de pessoas que não têm repertório. Então, eu invisto muito em treinamento, eu invisto muito em viagem. Né? Agora, há poucos dias, semana passada, eu fui para Mendoza. Bom. Um lugar, já tinha ido há 8 anos atrás, voltei lá. Qual foi as coisas mais interessantes? Foi visitar vinícolas que conversam comigo de uma forma que não vai conversar com outras pessoas. Onde você foi lá? Gosta? Então eu fui por exemplo, fui na Cobos, que eu já tinha ido lá há 8 anos atrás, que era uma outra dinâmica. Agora tem um prédio maravilhoso, arquitetura, não sei o quê, mas eu não lembrava da história, que é um americano, que é o Paul Hobbs, que participou da produção de alguns dos melhores vinhos da Califórnia, tipo o Opus One, que é um vinho super referência, que é meu vinho favorito, assim, tem uma história... Que legal! Californiano? Que ele é californiano, só que ele veio dar consultoria para uns caras em Mendoza, adorou o negócio, comprou o negócio e agora ele está fazendo um vinho lá. Tipo, e o cara tem 75 anos. Empreendendo. E tem 8 vinícolas ao longo do mundo. Aí tem um dos vinhos dele que já ganhou 100 pontos várias vezes. Que é tipo o melhor, tipo, é o vinho perfeito, vai. Aí a mulher lá falando assim, agora ele lançou esse outro vinho aqui. Ele não quer... além desse vinho que é o 100 pontos, que ele já fez, ele quer fazer um outro vinho diferente desse ícone também. Esse brio, né? Esse brio, vontade, o cara tem 75 anos, o cara tem quase 30 anos a mais que eu. E tá lá. Então, as coisas, as ideias que eu tive, as coisas que eu vi, pensei, refleti, tomando esse vinho lá, são diferentes para mim, porque eu tenho uma história de vida e tenho um trabalho que pensa em longo prazo. Né? Tipo, pessoas falam, eu tenho 10 anos de internet, eu empreendo há... Tipo, cara, meu amigo, a minha família mexe com fazenda há mais de 100 anos, 10 anos é pouco. Eu tenho 25 anos de formado, tenho 25 anos de vida profissional. No agro, 25 anos tô intermediário, não sou avançado. Sabe? Essa visão... Porque o ciclo de preço do boi é a cada 7, 8 anos. Eu estou no meu 4º ciclo. Olha, 7, 8 anos que sobe o preço. Que tem uma curva de preços, que não é exatamente igual. Que mas ela 6, 7, 8 anos, dependendo... Né? Então, eu já estou na quarta viagem, na 4ª volta. Sabe? Numa corrida que tem voltas, estou na 4ª volta. E não tem nada a ver com a primeira, né? Não Porque tem nada. O mundo está completamente diferente. Então, assim, eu tenho uma visão de longo prazo, eu tenho uma visão de negócios multigeracionais. Eu também tenho uma visão de... cada pessoa precisa descobrir qual é o seu inimigo em comum, né? Qual é o seu inimigo? Você está lutando contra o quê na vida? Eu acho que primeiro contra a gente mesmo. Isso, depois contra o resto. Aí você tem que ir na vinícola Hélio Inimigo, que é o... muito bom. Que é muito bom, que é exatamente o grande inimigo é você mesmo. É você mesmo. Mas o meu grande inimigo é o potencial desperdiçado. Tipo, eu tenho um potencial de fazer tal coisa e estou desperdiçando. Isso me incomoda brutalmente, na essência, forte, essencialmente. Para outras pessoas isso é menos. Para mim isso é a essência do que eu faço. Então, tudo que eu faço no meu trabalho é ativar o potencial das pessoas, criar ferramentas de conhecimento e metodologia e imersões, experiências e provocações que ativam o potencial da pessoa. Tipo, a coisa mais interessante para mim não é que o cliente comprou um negócio meu. É que o cliente comprou um negócio meu e
fez coisas a partir disso que ativou o potencial dele. Aí eu quero ir num lugar que tem um cara construindo uma história nova com 75 anos. Não, genial. Né? Pô. Eu quero ir, tipo, há 3 anos atrás, eu estava numa viagem a trabalho para os Estados Unidos, eu vi o esquema, a data, batia e tal. Eu fui um dia antes, era uma viagem no Colorado, de visitas a fazendas de pecuária. A gente faz missões para conhecer pecuária nos Estados Unidos, para o Texas. Nossa principal missão é para o Texas. Legal. Faz 1 2 vezes por ano. Eu tinha uma missão no Colorado, começava em Denver, no Colorado, que começava no domingo cedo. Tá. As pessoas, a gente ia voar do Brasil no sábado, chegar no domingo, ia começar a missão, uma semana inteira de viagem, volta no outro final de semana, chega aqui no Brasil no domingo. Aí eu tenho um sonho de assistir um show do Willie Nelson. O Willie Nelson é uma lenda da música country. Isso aqui é uma música country que é ao mesmo tempo que é hippie, alternativo e tal. Tipo, o cara conversa com muitos mundos. O cara é escola antiga do country, né? Ao mesmo tempo que fuma maconha. Sabe, tipo, e tem marca de maconha com o nome dele. Tá aqui, né? Tá Tipo, tá em todo lugar, cara. Todos esses mundos gostam dele. Olha, o cara sabe se relacionar. Sabe se relacionar. Eu falei, pô, eu tenho muita vontade de assistir um show do Willie Nelson. Seria a primeira vez. Primeira vez, nunca Legal. tinha assistido. Qual que foi a coisa incrível pra mim? Eu cheguei lá, tinha milhares de pessoas pra ver um cara que tinha 90 anos. Olha. Com 90 anos, em 2023 eu tinha 45. Eu olhei e falei, esse cara tem o dobro da minha idade. E tá vivendo a arte dele. Tocando com o filho dele, e tem milhares de pessoas só nesse lugar aqui, porque tinha um calendário de shows, que vieram ver um cara aos seus 90 anos vivendo a arte dele. Pô, eu tenho mais 45 anos de estrada. Muito bom essa. Sabe? Tipo, essa é a minha visão, eu vejo assim o mundo também. E aí foi muito legal de estar lá, tipo, pô, o show foi legal e tal, mas, cara, quantas ideias e reflexões, sabe, eu tive desse... Cara, isso é você construir repertório. Né? Eu tenho uma coisa, se o meu inimigo comum é o potencial desperdiçado, eu quero andar e estar próximo da excelência humana. Tá. Então, o esporte conversa comigo quando eu vejo o cara buscando a excelência. Quando tem um jogador que tem mais cabeleireiro do que treinador físico, não conversa comigo. Agora, quando eu vejo um Cristiano Ronaldo dedicado intensamente por décadas e que está numa performance altíssima, mesmo sendo mais velho que os jogadores mais ou menos da faixa dele, e indo melhor e possivelmente ainda vai jogar mais uns anos, por esse cara eu quero aprender coisas com ele. Então, no mundo das artes, nos artistas, da música, do esporte, do empreendedorismo, tem N perfis diferentes que eu posso aprender coisas sobre a busca da excelência. Busca da excelência. A busca da excelência, que é o antídoto do potencial desperdiçado. Você falando isso, eu lembrei de uma vez eu fui treinar numa academia chamada Silva Gym. E lá eles têm um conceito que cada treino tem o personal te acompanha. E aí a personal chegou, ela perguntou assim pra mim, falou, o que você quer fazer hoje, né? Aí eu respondi na lata, assim, ser melhor que ontem. Ela falou, nossa, nunca me responderam isso. Eu falei, mas é sempre essa a ideia. É um pouco do que você tá falando. Pô, o cara com 90 anos, enchendo o estádio, fora a audiência online, né, de Spotify e afins, que é pra encher o estádio, precisa dessa audiência. Sim. E na cabeça dele, às vezes, ele tá no começo. Exato. Ele tá começando. Essa capacidade do day one, né, que enfim, o meio fala muito, né? Você tá sempre começando. E essa energia que você passa, tá, Miguel? Sim. Energia que você passa. Pô, você vê, tem uma trajetória ali, cara, você tá no começo. Eu não sei o que você tá fazendo, mas eu quero estar junto desse negócio aí, entende? Porque faz sentido visando o longo prazo. Você comentou um pouquinho dos haters, né? Como é que você lida com os haters? Com hoje? Como é que você lida? Porque com certeza tem. Pô, eu tenho, todo mundo tem. Com hater você... Tem várias maneiras de se lidar com hater. Um deles é você ler, agradece, deleta, bloqueia e segue a sua vida. Legal. Essa é uma das maneiras. A outra coisa é você entender, tem uma frase do Freud, que na época não existia internet, mas fala sobre hater, que é, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Quando você vê alguém falando mal de alguém, você sabe mais sobre quem está falando do que sobre quem é o assunto. Então, quem fala mal de mim é quem não me conhece. No meu Instagram, no último mês, passou 5,7 milhões de pessoas. Todas essas pessoas estavam de bem com a vida e de bem comigo? Claro que não. Não.
Então, todo dia eu sou xingado. De quem me conhece? Não, de quem está com algum problema pessoal, de trabalho e tal, e tropeça Cai lá. num conteúdo meu e às vezes tem uma capacidade cognitiva mais baixa, não entendeu, às vezes o meu conteúdo não está tão simples de entender assim, e aí a pessoa se revolta por uma questão dela. Ou às vezes a pessoa não é adulta também. Também, né? Tipo, Tem esse ponto ser também. adulta e tal, né? Bom, cara, tá tudo bem, tipo, a questão é, quando você entende que uma necessidade humana é o reconhecimento. Certo. Pirâmide de Maslow aí, Ser hein? reconhecido, né? Tem um estudo que chama as 6 necessidades humanas, que tem coisas muito curiosas porque são antagônicas, Sim. as 4 primeiras, que é certeza e variedade. Você quer ter certeza e quer ter variedade. Em relacionamentos É antagônico, né? humanos, eu quero ter certeza e variedade. Se for o mesmo relacionamento para sempre, não vai funcionar. Mas se eu não tiver nenhuma confiança e certeza e segurança e tranquilidade de que a pessoa vai estar lá também não vai funcionar. Mas são 2 coisas antagônicas. Sim. Mas eu tenho que ter a genialidade do E, juntar as 2 coisas. Ao mesmo tempo que eu quero significância, eu quero reconhecimento, mas eu também quero amor e conexão. O que é ser reconhecimento? Ser diferente. Tá. O que é amor e conexão? Ser igual. Não. Só que essas são as 4 necessidades mais humanas. Mais carnais, vamos dizer assim. Tá. Menos elevadas. Tá. E as 2 outras necessidades são mais elevadas. Que é crescimento e contribuição. Crescimento e contribuição. Isso. Você tem uma necessidade de crescer. Sim, eu Tem tenho. gente que está com isso, todo ser humano tem. Mas tem gente que está isso mais adormecido ou não. Tem gente que afogou essa necessidade, mas ela está lá escondida. Mas ele não está pulsando, mas existe essa necessidade na pessoa. A necessidade por crescer e a necessidade por contribuir. As pessoas que mais têm reconhecimento duradouro e verdadeiro são pessoas que contribuem muito. Mas a contribuição é diferente do reconhecimento. A contribuição eu estou fazendo coisas, Tá. não buscando ser reconhecido, mas que contribuem com o mundo. E Tá. através desse processo eu cresço. E eu cresço e eu consigo contribuir mais. Nossa. Como é que você vai executar a sua tatuagem do braço aqui? Crescendo e contribuindo. Crescendo contra sempre. E se conectando também. Sim. Mas crescendo e contribuindo. Sim. Se você conseguir crescer e contribuir ao nível da sua tatuagem, você vai entregar ela. Sim. E aí, só que o que vai acontecer quando você crescer e contribuir tanto? Você vai ser reconhecido. Naturalmente. Por tabela, indireto. Então, quem menos precisa de reconhecimento, porque está crescendo e contribuindo, está focado em crescer e contribuir, não em ser reconhecido, será muito reconhecido. Nossa, eu lembrei de uma frase, você explicando, eu lembrei de uma frase que, inclusive, eu falo às vezes, tá no meu celular, eu leio sempre, que é assim, ó, faça pelo nós que o seu eu será recompensado. É um pouco do que você está falando. Contribua, vá contribuindo, vai gerando as coisas. Vai aparecer. Se você é um o cara que contribui muito, aparece. Isso não é um convite para você ser burro, para você ser ingênuo, né? Você precisa de sagacidade. Uma das coisas que eu busco treinar nos meus clientes é sagacidade. Como é que treina sagacidade? Sagacidade, primeiro, nunca ouvi você tem que falar o óbvio. Tá. E você tem que despertar o interesse da pessoa e o foco da pessoa e o radar da pessoa. Né? Tem um conceito de EPI, que é Equipamento de Proteção Individual. Você deve ter visto. Sim, sim. Você precisa de um EPI, eu também. O nosso EPI é energia, presença e intenção. Energia, presença e intenção. Isso. Você precisa para gravar aqui, ó. Para você estar bem aqui, para você conseguir fazer um baita episódio, você tem que estar com energia alta, você tem que estar presente, você tem que ter uma intencionalidade que você está fazendo aqui. Sim. Se uma das 3 coisas dessas estiver fraca, vai ser pior. E a maioria das pessoas hoje está com baixa presença para estar no celular. Fica lá, né? Ela não está cuidando da energia dela, a energia dela está baixa. E ela não tem motivo porque ela está fazendo as coisas. Esse acho que é o pior, cara. Né? Então tem mas as 3 coisas são combinadas. E elas se multiplicam para cima ou se multiplicam para baixo. E é multiplicando. Se eu estou muito bem em energia, em presença e intenção, vai ser incrível. Se eu estou muito ruim em energia, muito ruim em presença e muito ruim em intenção, vai ser terrível. Interessante. Você faz e fez muitas palestras já, né? Sim. Tem algum ritual prévio que você faz antes de entrar para Claro. estar lá em cima? Claro.
Você acha que os melhores jogadores do mundo não se preparam antes de entrar em campo? Com Você certeza. acha que os melhores artistas do mundo não se preparam antes de entrar em campo? Com certeza. Porque o amador, ele aquece nos primeiros 5 minutos de palestra. Não. O profissional já chega aquecido. Já tá aquecido. Pronto. Então, tem que estar preparado. Ninguém tá vendo o que eu fiz no bastidor. Ninguém vê, né, Tem, lá tipo, atrás. um dia de palestra, é treinamento, é treino de manhã, é jejum, é visualização, Legal. é vocalização, é uma série de coisas. Tipo, eu chego lá preparado já para fazer uma baita performance. E conseguir passar, entregar aquilo que você Conseguir quer. né? passar. Tem um objetivo ali, tem uma intencionalidade. Em Você tudo, na verdade. sente que falta intencionalidade? Assim, você faz muita coisa, fala com muita gente. Eu também, assim, eu sinto que falta às vezes, intencionalidade nas pessoas. Sim. Sabe, parece que a pessoa tá naufragando. Sim. Ela não tá determinada com um objetivo. Ué, claro. Que é o pô, motivo que você falou, né? Pô, o motivo. Qual que é o a motivo? pessoa não né? tem. Mas por quê? A maioria das pessoas está vivendo uma vida de zumbi. Está vivendo uma vida sem presença, sem intencionalidade. Para onde você está indo? Pra onde você tá indo? Veja, uma das coisas para você criar um manifesto seu Vai. é você responder 4 perguntas. 2 sobre passado. Quem é você e de onde você vem? Quem é você? De onde vem? Todo mundo tem boas respostas para essas 2 perguntas. E se você fizer essas 2 perguntas para os caras mais ricos, eles só vão falar de perrengue. Eles só vão falar das dificuldades, das crises. Só que as outras 2 perguntas é para onde você está indo e como você vai chegar lá. O manifesto é isso. Quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu estou indo e como eu vou chegar lá. Pode ser um manifesto de uma marca, de uma empresa, de um time, de uma pessoa. Todas as pessoas têm dentro delas respostas boas para as 2 primeiras perguntas. Se você souber cavucar, pesquisar, entender, tem. Agora, a maioria das pessoas, quando você pergunta as últimas 2, a resposta é cri, cri, cri. Ela não está indo para nenhum lugar. Ela planejou as férias dela num baita detalhe. Mas ela não planejou o crescimento dela desse ano. Polidoro, no final de 2007. Você tinha quantos anos em 2007? Há 20 anos atrás, quase. Eu tinha 12 anos. 12 anos, é. 2007, vai. Eu parei para fazer uma revisão do meu ano de 2007 Tá. e construir um plano de desenvolvimento profissional meu para 2008. E isso aconteceu por um motivo curioso. Eu tinha morado nos Estados Unidos de 99 a 2000. Tá. Voltei para o Brasil, terminei minha faculdade em 2001, me formei. Em 2007, uma empresa multinacional me contrata para dar uma palestra nos Estados Unidos, num evento global deles, que tinha representantes de todos os lugares que eles tinham presença, eles contrataram um palestrante para dar uma palestra nesse evento global. Tinham vários caras do Brasil participando do evento e eu era o palestrante do Brasil, tinha gente do mundo inteiro, em Iowa, nos Estados Unidos. Isso, 2002. 2007. 2007, tá. Setembro de 2007. Quando eu embarco no avião, quando eu estou dentro do avião, indo para os Estados Unidos, eu olho para mim assim e falo, puxa vida, Miguel, você está fazendo uma coisa muito errada. Você morou 1 ano nos Estados Unidos. Morar 1 ano nos Estados Unidos foi um grande salto e um grande ponto de inflexão na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Você se tornou outra pessoa morando 1 ano nos Estados Unidos. Abriu sua cabeça de visão de mundo, sua cabeça, aprendizado, um monte de coisa. Imagina, você muda de país, Cabeça. muda muita coisa. Nossa, primeira vez que eu fui pra fora. Mas você morar 1 ano, conviver e respirar a cultura e tal. Só que hoje, a minha reflexão era, hoje, 2007, passaram-se 7 anos, você não veio para os Estados Unidos ainda. De 2000 a 2007, você não foi nenhuma vez para os Estados Unidos. Está errado isso. Claramente está errado. Estados Unidos, para quem está de olho aberto na vida, é um MBA de marketing de operações. Se você está andando nos Estados Unidos de olho aberto, você está vendo isso acontecer. São bons isso, cara. Então, em 2007, eu falo, eu volto dessa viagem com uma decisão Tá. de que eu iria, pelo menos, eu ia 2 vezes para os Estados Unidos por ano, participar de treinamentos de até 1 semana. Evento, congresso, treinamento, Sim, imersão. E ponto.
E aí, na virada de 2007 para 2008, eu crio um plano meu de treinamento pessoal. E eu falava para meus amigos assim, tem umas escolas de MBA aí. Pois é, eu estou criando a minha. Eu vou ser o dono da escola e o único aluno. Muito bom. Né? E aí, o meu MBA do ano de 2008 era, eu vou participar de 2 treinamentos nos Estados Unidos, Tá. de até uma semana. Vou ler 24 livros ao longo do ano, escolhidos. Fiz o tipo... programa, sabe? Conteúdo programático. Isso aí. Eram 24 livros. Eu vou mapear 25 pessoas que eu quero conhecer pessoalmente nesse ano. Porque você não faz MBA para isso? Conhecimento teórico, prático, relacionamento? Relacionamento, é isso. Eu montei a minha estrutura. Aí eu executei isso. E de 2008 para cá eu vim fazendo isso todo ano, fora os anos da pandemia, eu sigo fazendo isso. E, claro, cada ano tem um tema, tem um assunto, tem um... Mas, veja, tem quase 20 anos que eu venho fazendo e executando um plano de crescimento profissional. De melhoria contínua, né? De melhoria. E de saltos, não só de melhoria contínua, mas de saltos. Às vezes tem que mudar de área. Eu já mudei de mercado dentro do meu mercado, já mudei de posicionamento dentro do meu mercado. Eu era o cara que falava de mercado do boi. Falava de preços do boi, preço de bezerro, preço de carne, exportação. Falava sobre isso. Eu era um dos palestrantes mais requisitados e mais bem pagos do Brasil para falar sobre esse assunto. Não falo mais sobre isso. Não palestro mais sobre isso. Se quiser me contratar para fazer essa palestra, eu vou sugerir fazer um outro tema. Mas essa aí eu não faço essa palestra. Nem tenho ela atualizada. Eu tenho gente contratada na minha empresa para fazer essa análise para os meus clientes. Mas não sou eu que faço. Então, eu não sou a pessoa mais preparada para dar essa palestra hoje. Você vai se reinventando. Então, tem gente que me conhece há um tempão, faz um tempão que não vê uma palestra minha, chega no evento e fala assim, Miguel, caramba, mudou tudo. Que bom, né? Sua palestra mudou. Falei, pois é. Estou evoluindo, estou melhorando, sou um vinho de guarda. Vinho de... Né? Muito bom. Cada ano que passa eu fico melhor. Quando o pessoal fala que eu tô diferente, fala que bom, né? Que bom. Né? Deixa eu me apresentar de novo. Isso aí. Né? Eu estou fazendo coisas novas. Estou aprendendo. E aí tem uma coisa que, assim, você está na segunda fase, indo para a terceira, mas não está na segunda fase ainda. Mas tá claro para mim assim, que tem 5 fases na vida. Vai. Aí me interessa. 7, 27, 47, 67, 87. 7. Gosto do 7, hein? 87 é um bônus. Tá? Por quê? A expectativa média de vida do brasileiro é 73 para homens e 78 para mulher. É um bônus, certo. Sabe? E também não dá para garantir que você vai estar... Né? Bem, né? O meu avô faleceu com 57. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. A gente nunca sabe. Nunca sabe. Essa é a única certeza que ninguém pode dar. Então você tem que ter essa... Mas veja, quando você tem 7 anos, e eu trabalho com empresas familiares, com fazendas familiares, com grupos familiares, Tá. com gente que tem mais tempo de agro do que eu. Tipo, eu tenho cliente que tem 200 anos de agro. Nossa. 300 anos de agro. Então, 140 anos nem é tanto. Olha. Mas veja, o Miguel, com 7 anos, conseguia fazer uma determinada coisa. Com 7 anos, eu era ajudante do meu pai. Eu andava com meu pai e abria a porteira para o meu pai. Maravilhoso esse serviço para um menino de 7 anos. Maravilhoso para o meu pai que não precisava abrir as porteiras. Com 27 anos, esse serviço já não é bom. Nem para ele, nem para mim. Não é o melhor servir do Miguel aos 27. Aos 27 eu já era formado, já era um adulto. Né? Tinha que fazer coisas mais difíceis do que abrir uma porteira. Com 47, Stefan, eu não posso fazer as coisas que eu fazia com 27. Porque agora eu tenho bagagem, eu tenho vivência, eu tenho estofo, eu tenho cabelo branco. Eu consigo dar broncas que eu não podia dar aos 27. Eu consigo falar coisas que eu não conseguia falar. Eu consigo enxergar coisas que eu não conseguia enxergar. Eu consigo fazer coisas. Com 67, se Deus quiser, eu vou estar com mais 20 anos de bagagem. Então eu vou conseguir fazer coisas que eu não consigo fazer hoje. Só que seria um grande desperdício, e tem gente vivendo isso, que o cara está com 67 anos querendo fazer o de 27. Porque o de 27 ainda é muito força bruta. Agora não tem tanta bagagem, não tem tanta vivência. Ainda está aprendendo. Todo mundo está aprendendo, mas, pô, o cara que tem 3 anos de formado, o cara que tem 25 anos de formado, é diferente. Se ele fez o trabalho. Porque tem um cara de 20 anos de formado que só tem 1 ano de experiência repetido 20 vezes. Do segundo ano de diante, ele não aprendeu nada. Ele só ficou mais lento, mais enjoado, mais xarope, mais reclamão, mas não aprendeu nada.
Agora, tem gente que tá com 67, que tem 20 anos a mais que eu, que tem 20 anos de bagagem a mais que eu, porque todo dia tá aprendendo. Pô, esse cara, eu quero estar com ele. Também, isso daí. O Willie Nelson, com 90 anos, hoje tá tocando ainda, pô. Peguei a referência. Né? Tá com 90 anos, tem o dobro da minha idade e tá vivendo a arte dele, lançando música nova, pô. Inovando, noventinha. Noventinha, É isso, você entendeu? é referência, Tipo, pô. o Abílio Diniz, com 80 e tantos, quando faleceu, tava trabalhando Ele é ainda. eu sempre uso ele como referência de idade e performance, porque ele faleceu em alta performance. Isso. E com 60 anos, parece que ele era pior do que com 80. Olha. Ele resolveu pegar firme nisso, depois já não era menino mais. Tomou consciência. Tomou consciência, mas veja, o melhor servir, as coisas que você dá conta de fazer hoje, não é o que você vai dar conta de fazer 10 anos atrás. Eu gostei de como você colocou 20 anos. Você falou, eu com 67 terei 20 anos de experiência, mais 20 anos. É interessante como você usa a palavra, que até que você comentou da pessoa usando a palavra não tão boa a forma de usar, né, pro dinheiro. Isso é extremamente importante, né, Miguel? Como a gente fala e se coloca sobre as coisas, né? Porque a gente fala pra gente mesmo. O que você fala é a maneira que o seu cérebro funciona. Tá. Eu consigo entrar na sua cabeça só ouvindo você falar. Eu consigo mapear como você pensa e como você enxerga o mundo baseado nas coisas que você está me falando. Se eu escutar 10 podcasts seus, eu conheço você. E isso é um dos grandes valores de um podcast. Sim. É a pessoa em escala e sem barreira de distância e de tempo, a pessoa conhecer você. Porque os antigos falavam, para eu conhecer alguém, eu preciso comer um saco de sal junto. Já ouviu esse ditado? Não? Comer um saco de sal junto. De sal. Nunca ouvi. Quanto tempo gasta você comer um saco de sal? Porra, Muito tempo. muito tempo. E todo dia velho. só uma pitadinha? Só um pouquinho, né? Então demora muito tempo. Interessante esse ditado. Mas veja, com a internet, mudou a dinâmica. Sim. Quando eu era adolescente, a série famosa era Friends. Nossa. Tinha Clássico. um episódio por semana. Eu assistia hoje, agora semana que vem eu ver mais um. E era assim que as pessoas se conheciam. Agora, hoje, se a pessoa nunca viu falar de Friends, ela sentar na sexta-feira e maratonar o final de semana inteiro, Acabou. no final do domingo, ela assistiu múltiplas temporadas, não sei se assistiu tudo, mas o cara viu muita coisa de Friends, só no final de semana. Então, ela saiu de 0 a 1000 em entender de Friends em um final de semana. É bem aspas, né? Porque entender, né? Sobre Não, qualquer mas- assunto precisa de, né? Mas Ter acesso tem a uma essa informação, dinâmica, né? uma dinâmica que não existia antigamente. Sim, a informação Que tá eu aí. consigo, se eu quiser maratonar você, se você quiser me maratonar, você consegue, igual maratonar Friends hoje. Sim. Porque eu tenho um corpo de conhecimento na internet disponível, eu tenho centenas e centenas de horas de conteúdo meu na internet. Quem assiste me conhece, quem me conhece gosta de mim, ou não. Mas quem me conhece e gosta, confia, e quem confia, compra. Base, né? Mesmo tudo digital, uma robô, confiança. Mas é confiança, Eu exato. falo muito isso, eu falo, gente, no final, o que se vende é confiança. Exato. Você vai confiar na pessoa e vice-versa, né? A relação de confiança é o que tem mais valor dentro do mercado, assim, como um todo. Essa é a base, né? O que é o melhor posicionamento de mercado que existe? Conselheiro confiável. Conselheiro confiável. Seja, para os seus melhores clientes, você é um conselheiro confiável. O que é um Sim. conselheiro confiável? Alguém que tem competência para dar conselhos, que tem integridade para merecer a confiança, que tem uma visão de longo prazo e tem um interesse genuíno de gerar valor para a pessoa. Sempre. Para quem você vende os seus maiores projetos, seus maiores contratos, para quem é mais fácil vender, para quem é mais rápido vender, são pessoas que te veem como conselheiro confiável. Gostei desse termo, não conhecia. Conselheiro Trusted confiável. Advisor, que tem um livro só sobre esse assunto, muito legal. Legal. E é um conceito também que o Jay Abraham usa bastante. Pra... Para esse posicionamento, para esse, tipo, ser alguém que é um conselheiro confiável. Legal. Interessante. Tipo, pensa, as marcas que você mais gosta, elas têm essa posição no seu coração e na sua cabeça. Sim. Conselheiro confiável. É. Esses caras não vão falhar comigo. Eles Interessante. podem até errar, mas eles não vão me passar a perna. Vão arrumar o erro. Vão arrumar, vão ajustar, corrigir, porque a né? gente erra, cara. Normal. Normal. Tipo, se alguém prometer pra você que não vai ter nenhum erro, pô, Mentira. esse cara é mal informado ou mal intencionado. Mentira, sempre tem problema. Sempre tem, Sempre. ué, é a vida real, pô. Acontece. Até a máquina falha, os humanos falham mais ainda. Mais ainda. Sensacional. Nossa, você falou tanta coisa que eu vou conectando. Tem uma... Eu puxo sempre uma questão, assim, de geração. Como é que você vê hoje, na prática,
essas gerações trabalhando? Acontece muito isso no seu dia, tipo, Sim. 30, 80. Como que você vê isso? É bom, é ruim? Você vê, pô, o pessoal mais velho, às vezes não querendo, sei lá, que o pessoal mais novo ajude. Como você vê isso na dinâmica do dia a dia? Pode ser ótimo ou pode ser péssimo. Pode ser ótimo ou péssimo, vai. Por quê? Porque, por exemplo, a gente está num negócio multigeracional e multidécadas. Sim. Agronegócio é isso. Um percentual muito pequeno dos meus clientes ou do mercado é da primeira geração que comprou uma fazenda. Foi o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, eu sou a quinta geração. Então tem multigerações. Tá? O que aconteceu? Né? A minha geração, que tem 40 a mais hoje, é a geração que viveu e está vivendo a maior transformação de todos os tempos. Por quê? Quando eu nasci, eu já morei numa casa que tinha lamparina, Olha. que tinha lampião, que tinha fogão a lenha, que o ferro de passar tinha brasa, pedaços de brasa, né, de lenha em brasa, dentro de um ferro fundido para passar roupa. Já morei numa casa que não tinha energia elétrica. Já morei numa casa em que a geladeira era a gás. Tá? E hoje, a minha geração vive com IA, com internet. Nada a ver. Então, durante a nossa vida profissional, eu fui ter o meu primeiro celular depois de formado. O meu caçula já tem iPhone, com restrições e tal, mas comunicação, tipo a escola dele inteira tem iPhone, tem WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp, como é que se comunica com as pessoas? Se comunica comigo? Né? Então tem uma dinâmica. Tipo, em uma geração, a tese é que em 40 anos mudou mais do que nos 400 anos anteriores. É exatamente isso que aconteceu. E os próximos 40, então... A gente não sabe o que vai acontecer. Vixe, né? vai ser uma loucura. Mas tem uma aceleração de coisas. Né? Mas então o que eu vejo? Por exemplo, eu tenho... um dos produtos nossos é uma missão para conhecer a pecuária no Texas. A viagem do ano passado, pela primeira vez, teve um avô, uma filha e 2 netos viajando. Que legal, né? Olha, que interessante. É bem comum ter marido e mulher, é bem comum ter pai e filho e tal, ter 2 irmãos, 2 irmãs, super comum. Mas 3 gerações não tinha. Legal. Na viagem de abril desse ano, tinha 3 avô e neto. Que legal. O que é um avô? O cara de 70 e poucos anos, que está trabalhando com um menino de 20, 18, 22, 23, da mesma família. E aí eles investem em eles fazerem uma viagem para ficar imerso na pecuária do Texas e ver coisas novas e coisas antigas, mas juntos. Juntos, é isso que eu ia falar. Porque é criar repertório juntos. Falar a mesma língua, né? Porque cada dia que passa na viagem, mais eu tenho um repertório juntos para falar sobre coisas que vivem. Você pode... Estamos aqui vendo a mesma coisa, você pode ter adorado e odiado, mas a gente tem conversa para ter sobre esse assunto. Sim. E é uma conversa sobre o filme que nós dois vimos. Né? Se você... o Pedro não viu Odisseia ainda, eu já vi Odisseia. Já vi Odisseia também. A minha conversa com você sobre Odisseia é completamente diferente da conversa com ele sobre Odisseia. Eu, por exemplo, eu gosto do Nolan, acompanho tudo sobre o cara. A conversa já vai mais além. Já avança. Mas imagina uma pessoa que não viu Odisseia ainda, é outra conversa sobre o mesmo filme. Sim. Então, se você gostou ou não, a gente está falando da mesma coisa que nós dois vimos. Isso é então eu tenho né? mais contexto. Aí voltou o contexto. Tenho mais repertório. Sim. Juntos com você. Que deve ser legal a dinâmica, né? O vô, o neto conversando. Só que, mas aí o que pode ser ótimo, pode ser péssimo? Porque é ótimo quando você junta a sabedoria, a bagagem, a vivência, a história, a serenidade de um homem de 70 anos com a energia, com a vitalidade, com a fome de um moleque de 20 anos. Ótimo. Isso é ótimo. Incrível. Bom. Tipo, o neto, tipo, passa de ano, faz 2 anos por ano. Tipo, faz a quarta e a quinta série no mesmo ano, entendeu? Ele faz o primeiro, segundo, terceiro ano do segundo grau em um ano só. Tipo, tem um avô dele para acelerar o processo. E o avô tá tendo o braço forte do neto para aplicar e fazer as coisas que a cabeça dele processa, mas o braço não dá conta mais.
Nossa, fora você integrar eles, Isso. a família. Exato. Nossa, vai muito Agora, além. isso é ótimo. O que é péssimo? São muito diferentes. Pode bater a cabeça o dia inteiro. Pode ser um inferno na Terra. Pode ser briga todo dia. Pode ser xingamento. Pode ser raiva. Pode ser desistência. Vou abandonar isso aqui. É a pior coisa do mundo trabalhar com meu avô. Porque já é difícil trabalhar com o pai. Imagina com o avô. Vixe. Só que aí tem uma dinâmica que é o seguinte. Olha, a minha geração tem 40 a mais. 40 a mais, qual que é a minha geração? O cara já tem 20 anos de bagagem, 20 anos de vivência. Tá. Ele já casou e ele já teve filho. Ele não é um menino mais, ele não é uma menina mais. Só que diferente de 50 anos atrás, esse cara de 40 a mais tem os pais vivos ainda. Sim. E o pai está na operação ainda, porque o negócio é familiar. Então ele tem 20 anos de bagagem, ele já tem filho, ele já está na escola da vida, ele já sabe que a vida não é fácil, ele já acertou, já errou, já tropeçou, já fracassou. Tipo, ele já tem uma história. Só que ele não segura no volante ainda. Olha. Ele não está na direção do negócio. Porque o pai tá lá. E muito provavelmente não vai estar nos próximos 20 ou 30 anos. Porque daqui a 20, 30 anos, possivelmente o pai dele vai estar vivo ainda. Então tem uma dinâmica, só que há 50 anos atrás, por conta da longevidade ser muito menor, era outra realidade. Passava o bastão rápido ali. O cara com 40 anos, essa é a síndrome do Príncipe Charles. Adorei a referência. Príncipe E Charles. É verdade. Príncipe Charles foi o estagiário até os 73 anos. Até os 73 anos. Só virou rei quando a rainha morreu. A rainha morreu e a rainha virou rainha com quantos anos? Com 19. Por que a rainha virou rainha com 19? Porque o pai dela era rei e morreu quando ela tinha 19. Só que ela viveu até os 90 e tralalá. Então, o filho dela, ao invés de virar rei aos 19, como ela virou rainha aos 19, virou rei aos 73, porque ela só morreu com 90. Em um reinado apenas. Sim. Sabe? Não foi que foram 10 reis. Não, foi um só. Só de um para o outro. Um assumiu com 19, outro assumiu com 73. Porque na regra da coroa, Sim. é quando um morre que o outro assume. Então, veja, isso é sucessão real. A gente não pode falar mais de sucessão, a gente vai falar de continuidade. Tá. Como eu começo a trabalhar de uma forma inteligente, interessante, fascinante e produtiva, de uma forma que o meu pai ainda está no trono. Tá. E como que eu posso fazer esse negócio crescer e posso usar meus talentos, minhas habilidades, fazer um negócio que é incrível para a família, incrível para o negócio, incrível para mim, e o meu pai ainda continua trabalhando. Quando você entende as 5 fases. É assim que você explica. Quando você entende que aos 27, aos 47 e aos 67 tem um diferente melhor servir. A melhor coisa que eu posso fazer aos 27 é diferente dos 47, que é diferente dos 67. E muitas vezes você tem um pai aqui que tem 67, 77, 80 anos, que não teve a coragem de deixar de fazer o que o de 27 o que ele fazia com 27. Que ele não teve a liderança, que ele não teve o amor. Porque sucessão é um ato de amor, de coragem e liderança. Porque, eu tô trabalhando ali, tá? Eu adoro fazer isso. Você vai passar o bastão. Eu vou mudar para outra coisa. Mas quando tem esse trabalho de sinergia, aí é muito interessante, porque você vê o negócio multiplicar e crescer. Exponenciar, né? Exponenciar. Traz digital, traz as Você novas vê ideias. o seu filho ficando melhor que você. Às vezes até fazendo outros negócios dentro do Outros principal. negócios, exato. Trazendo inovação, trazendo braços de novos negócios. Essa é uma visão americana. Sempre. Tem fazendas que tem isso claro. Você, nova geração, para continuar, para estar com a gente aqui, precisa abrir um outro negócio. Pô, total, você usa a base e cria uma Usa a nova base, vertente. porque você tem uma série de ativos Total. que podem ser explorados de outra forma. Sim, você faz outro business. Só que dentro a do maioria das negócio. pessoas está pensando, não, eu vou substituir, eu vou fazer o que meu pai faz hoje. Não, usa e faz junto. Faz 2, 3, 4 negócios Outros com a negócios, mesma base. com a Você mesma usa base. a própria base. Eles já tem uma base forte, mas já tem... Então, essa é a dinâmica do que... Só que requer uma visão e uma coragem Não, muito diálogo também de aí, todas as gerações. Vou além. Ego. Claro! Nossa, tem um episódio que ficou... Esse corte deu muita view, que o Carlos falou assim, quanto mais ego, menos eco. Exato. Nossa, ó. Aqui você tem total ego. Mas aqui. ao mesmo tempo, olha Em cima do só, outro. a pessoa que para fazer sucessão precisa de um pouco de ego. Pra fazer? Sabe por quê? Por quê? Porque o cara tem que ter um ego grande o suficiente para querer ter uma história maior que ele.
Olha, verdade. Você acha que Napoleão não tinha ego? Total. Gigante. Gigantesco, né? Exato. Tem uma história até hoje. Tipo, sem ego nenhum, ele também não tá tão focado nisso, tipo, vou construir uma coisa maior que eu. Um controle ali, né? O eterno controle de nós mesmos, né? Tipo, tem um pouco de ego aqui pra... Tipo, eu quero fazer um negócio grande, tão grande, que é maior do que a minha vida. Interessante a visão. E isso tudo você leva nos treinamentos, nas consultorias, nas palestras. Esse é o trabalho. Legal. Você vê que o trabalho é humano, né? O trabalho é humano amarrado à estratégia. Olha isso. Amarrado a longo prazo. Né? Um negócio familiar não é uma empresa que tem parentes trabalhando junto. É bem mais complexo que isso. Total. Então, você tem... E a outra coisa, as pessoas se conhecem desde que você é criança. E tem as duas vidas, né? E te enxerga como menino ainda. Coisa mais comum que tem um cliente de 40 anos, uma mulher de 40 anos, que o pai olha para ele, olha para ela, acha que ele tem 7. Porque pro pai é sempre uma criança. Sempre será, né? E ele tem que passar por um rito de se formar, ser visto pelo pai, ele tem que conquistar o direito de liderar. Ele tem que se provar. E isso é uma coisa humana também. Sim. As tribos, em diferentes lugares no mundo, tinham rituais de iniciação para jovens homens. Que era você passar por algo muito difícil, e se você sair do outro lado, você entra menino e sai homem. Pô, o filme 300, né? Ele levando lá no lobo, um ritual fortíssimo que ficou, né? Enfim, de filme aqui. Tem diversos rituais. Mas, tem um filme menos famoso e que tem gente que não gosta muito, mas que pra isso é maravilhoso. Que é um filme sobre isso, na verdade. Sobre ritual. Tá. Sobre iniciação. Iniciação. Não é sobre isso, mas é sobre isso. Tá. Chama The Northman, O Homem do Norte. O Homem do Norte. Que é... E tem algumas falas muito interessantes nesse filme. Que é um menino que é filho do rei, que... Não vou dar spoiler aqui no filme, né? Sim, só dá um... Que é filho do rei, e aí tem uma série de reviravoltas aí, que ele deixa de ser o herdeiro do trono. Tá. E aí ele tem uma infância e uma juventude renegada, e aí ele volta para vingar o pai. Mas agora já homem, não menino. E aí tem um processo muito... tem uma dinâmica muito interessante, porque é um filme duro, assim, um filme... Assistam, O Homem do Norte. Se você é homem, vale a pena assistir. Não fique esperando um filme maravilhoso, com história e tal. Até tem um amigo meu que falou, pô, você indicou esse filme, eu odiei esse filme e tal. Tipo, cara, eu te falei que tem um ensinamento valiosíssimo ali. E tem uma frase muito interessante do filme, que eu gostei muito dessa frase, que é um outro rei falando pro outro filho. Eles estão cortando lenha. E o filho fala assim, a gente tem muitos escravos aqui para cortar lenha pra gente, por que a gente está cortando lenha? E aí o rei fala assim, a gente não sabe se no próximo Natal, não fala Natal, mas é tipo um próximo feriado, porque não tem Natal, mas no próximo Natal, a gente vai ser rei ou escravo. A gente pode ser os dois no próximo Natal. Então esteja preparado para os dois. Cortar a lenha está te preparando para ser rei ou para ser escravo. E isso é muito verdade. Nossa, total. A vida é assim. Esteja preparado. A vida a gente está. A gente não é. Nós estamos. E tem que estar preparado para tudo isso aí. Sensacional, Miguel. Forte em muitas ideias, né? Muitos insights. O nome do podcast, Miguel, é O Código. E tem um porquê. Inclusive, esse aqui é o 40º episódio. Gosto de números que fecham. E se abrem, né? A gente abre novos portais aí. E o código é assim, o que você, Miguel Cavalcante, aprendeu até agora, com 47, que você acredita que seja muito importante passar para as pessoas e principalmente para a nova geração, né? Eu acredito muito na educação, nas crianças, que para o negócio andar tem que focar aqui na base mesmo. E aqui serve como tudo, como vida, como negócio, né? O seu código, assim, pessoal. Olha, eu acredito, não é sobre sofrimento, mas é sobre fazer coisas difíceis. Interessante, gosto disso. Você tem 32 anos. Se você pegar os momentos que você mais aprendeu, os momentos que você mais cresceu, os momentos que você teve
os maiores saltos e ganhos foi porque, de alguma forma, intencional ou não, ou a vida te apresentando ou você escolhendo, você estava fazendo coisas difíceis. E a verdade é que o mundo está tentando te privar de coisas difíceis. Está tentando te colocar em fazer coisas fáceis. Você abraçar o conforto, a preguiça, Forte, sabe? aí. Então, essa é uma dinâmica. E a outra coisa é o aprender coisas novas. Você treinar coisas que você não é bom. Por exemplo, os meus filhos, quando eles... tem poucas coisas que os meus filhos já viram eu ser ruim e ficar bom. Porque a maioria das coisas, quando eles nasceram, já era bom. Verdade. Tipo, eles vêm da palestra. Quando eles nasceram, já era bom na palestra. Eu dava palestra. Quando eles cresceram, eles iam nos eventos, nas coisas, meus eventos, minhas coisas, já viam. Negociando, vendendo, conversando, trabalhando. Agora, há quase 6 anos atrás, eu comecei a treinar fisicamente com o personal seriamente. Os meus filhos me viram de ruim a bom. Referência, né? Eu Viu que tô é en- possível. eu Os tô filhos entrando- fazem o que eles veem. Exato. Não o que você fala pra ele fazer, né? E eu tô vendo uma jornada agora, assim, tipo, hoje de manhã foi o meu 5º treino de jiu-jitsu. Tá E começando é um novo... treino 5 de 1.275. Porque para tirar a faixa preta são 1.275 treinos. Começou. Falta só 1.270. É isso. Amanhã vai fazer 1.269. E assim vai. E aí tem uma coisa de, tipo, esse fazer coisas difíceis com o EPI, energia, presença e intenção, no longo prazo, Tá. é o que entrega resultado de verdade. Gosto. Sabe? Até porque as coisas... Eu não tô fazendo jiu-jitsu para ficar bom em jiu-jitsu. Não, porque é difícil e... Eu tô fazendo jiu-jitsu para ficar bom em jiu-jitsu e ficar bom na vida. Sim, você tá se desafiando, pô. Né? Eu vou ficar melhor nos negócios, eu vou ficar melhor como pai, eu vou ficar melhor como pessoa. Então, essa dinâmica de fazer coisas difíceis. Né? E veja que o mundo vai tentar te evitar que você faça isso. Às vezes Não, a não. própria família. Se encosta aí um pouquinho, já tá bom, já. Pra que você vai tatuar isso aí? Já tá bom, já tá bom. E muita gente vai tentar, e aí tem a ver com o ambiente que você tá. Certo. Tem a ver com os sistemas que você implanta na sua vida. Engraçado, né? Eu uso isso de todas as pessoas que são referências, E assim, tem- é muito parecido a lógica. E tem uma coisa que é a terceira coisa, é a identidade, como você se enxerga no mundo. Como você se enxerga, não Isso. como você é visto pelos Não, outros. Os outros te veem como enxerga. você se enxerga. Os outros te veem como você se enxerga. É um proxy de como você se enxerga. Legal. Se você se apresenta de determinada forma, se você se enxerga... E você tem que moldar isso e afiar isso e melhorar isso. Sempre. Sempre. E Gostei. como você molda a identidade? Sistema e ambiente. Tá. Sistema é coisa que eu faço rotineiramente, que eu faço de forma recorrente, de forma organizada, estruturada. Ambiente é onde que eu convivo. As ideias que eu convivo, as pessoas que eu convivo, o que me alimenta. Qual que é a minha nutrição. Tá. Você acha que com quem é mais importante do que o quê? Olha, com o quem certo vai ser bem mais difícil você fazer o que errado, né? Com quem? É. Com quem? Com que ambiente, né? Com quem eu Isso. faço as coisas do que o quê? Então, se você está com as pessoas certas, é bem mais difícil fazer o que errado. Sim. Se você está com as pessoas erradas, até o que certo vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Então, com Tem um quem? ditado caipira que fala assim, que é bem melhor um negócio ruim com gente boa do que um negócio bom com gente ruim. Adorei. Porque o negócio ruim com gente boa você conserta. Sim. O negócio bom com gente ruim estraga. Não vai funcionar. Isso é muito bom. Eu gostei dos ditados, gostei do outro também, do sal. Eu só conheço alguém quando... Como é que é? Comer um saco de sal junto. Comer um saco de sal junto. Muito bom, Miguel. É. Miguel, Muito bom. pra gente finalizar um pouquinho do... Miguel, o que você faz no dia a dia? Como é que você mantém esse EPI alto, assim, essa energia alta? O que pra você no dia a dia é importante, que você não abre mão um pouco da sua rotina? Eu sei que você tem filho, né? Tem uma rotina diferente. Sim. Olha, a gente está o tempo todo buscando otimizar e melhorar. Mas o que funciona para mim é compromisso. Tá. Por exemplo, esse podcast aí só aconteceu porque ele está na minha agenda. O que está na minha agenda acontece. Gosto.
né? Então, eu desenho a minha agenda. Então, eu estou começando o segundo semestre de 26. Legal. Estou redesenhando a minha agenda para aumentar ainda mais minha performance, entendendo que sono é importante, alimentação é importante, esporte é importante e trabalhos desafiadores são importantes. Coisas difíceis. Coisas difíceis. Se eu só deixo as coisas acontecerem para mim, eu não vou fazer as coisas... Você acha que o projeto mais importante da sua vida vai mandar WhatsApp? Não, você Não tem que ir vai. atrás dele. Você que tem que achar um espaço na agenda. Ou você né? faz ou esquece. Ou você... exato. Então, é esse... E aí tem muito a ver com esse... Tem a ver... Se você olhar o que a gente está trabalhando hoje no nosso grupo de clientes mais avançados, que é o Mastermind Aliança, essas 3 coisas. Sistema, ambiente e identidade. Sistema, ambiente e identidade. Né? Essas 3 coisas. Elas são interligadas. Esse é um mastermind, né? Mas isso Legal. aqui é uma maneira de olhar para a vida. Sim, sim. Tá? Identidade é o mais difícil de mudar, mas é o mais valioso e o mais poderoso. É difícil. Por exemplo, na minha identidade está que eu consumo bebida alcoólica. Eu gosto de tomar um vinho, gosto de uísque. Também. Então, se eu te for almoçar, você fala assim, vamos tomar um vinho? Eu vou pensar. Sabe, eu vou pensar. Pô, que compromisso que eu tenho à tarde e tal? Pô, hoje é dia, não sei o quê. Eu vou pensar. Agora, se você me oferecer um cigarro, eu não vou pensar. Eu vou responder, não, obrigado, eu não fumo. Porque na minha identidade, eu sou não fumante. Então, eu tenho 0 gasto de energia para recusar um cigarro. Eu tenho 0 reflexão, eu tenho 0 pensamento, eu tenho 0. Eu não fumo. Nem pensa, né? Nem pensa. Então, a energia que você vai ter que gastar para me fazer fumar um cigarro é radicalmente maior do que para eu tomar uma taça de vinho. Do que um Opus 1 ali, né? Não precisa nem ser tão bom, não. Você entendeu? Tipo, porque um tá na minha identidade, o outro não tá. Interessante. E é o mais difícil de mudar mesmo. Então, você cuidar disso aqui faz muita diferença. Muita diferença. Amarrado com fazer coisas difíceis. E amarrado com aquelas 4 perguntas que eu te fiz. Quem sou, de onde vim e... como é que é? Para onde eu vou. Pra onde vou e como, né? Como que eu vou chegar lá. Isso, essas 4 que eu gravado aqui. Para você contratar pessoas incríveis para trabalhar com você, você tem que ter essas 4 respostas. Gostei. As pessoas vão trabalhar com você principalmente pelas 2 últimas respostas. Sim. Pelo que você vai fazer e o como, né? Você, o seu cara de tecnologia, você deve saber, por exemplo, que o Elon Musk tem uma fama de ser dificílimo trabalhar com ele. O cara é um trator. Sim, eu gosto muito já li muito dele, né? Eu gosto muito da história. Isso. Ele não parece uma pessoa fácil de trabalhar. Imagina. Por que tem fila de gênio para trabalhar com ele? Porque a resposta das 2 últimas perguntas dele são incríveis. A gente está indo para Marte. Ele vai. A gente não duvida disso, né? Mas ele tá indo. Sim, então, a gente não duvida. Tem caras que falam assim, louco. cara, não interessa que esse cara é mala, que esse cara é um cavalo, que esse cara é um trator, que esse cara vai destratar, que o cara vai fazer... Tipo, não interessa, eu quero construir a nave para Marte. Eu quero participar desse projeto. Desse negócio. É isso. É isso aí. É o projeto, né? O pra onde e o como. Se ele tivesse fazendo refrigerante, ninguém ia trabalhar com ele. Que você fez uma referência à história da Apple, né? Que puxou o cara da Pepsi. O Steve falou exatamente isso. Você quer mudar o mundo ou você quer vender água com açúcar? Muito boa essa referência. É isso. E faz total sentido. Essas coisas, só que isso também tem a ver com você. Total, identidade. Né? Se você vai trabalhar durante um tempão para entregar um negócio, ele tem que fazer muito sentido para você. Para onde você está indo. E o como. E como você vai chegar lá. Sensacional. Então, essas são as coisas que... É claro que isso é o que eu busco fazer todos os dias. Não necessariamente eu consigo. Pô, eu também sou falho. Seres humanos. Sensacional, Miguel. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Disponibilidade. Uma aula. Nas redes sociais, Miguel Cavalcante? M Cavalcante com I no final. M Cavalcante com I no final, todos os lugares, YouTube, Instagram, Isso. Busca aí. A gente vai deixar os links também aqui. Se você procurar Agrotalento no YouTube, tudo, também você vai encontrar bastante conteúdo. Muito obrigado. Pessoal, não esquece de seguir e compartilhar o episódio. Até a próxima. Valeu. Obrigado.